Olá, meu nome é José Mesquita. Eu fui aprovado para o cargo de delegado da Polícia Civil da Bahia. Eu fiz CPIURES. Meu nome é Gabriela Mares. Eu fui aprovada para o cargo de delegada da Polícia Civil dos estados do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais. E eu fiz CPIURES. Eu me chamo Gabriel Santana. Tenho 27 anos e sou de Aracaju, Sergipe. Recentemente eu fui aprovado para delegado de polícia no estado da Bahia e fiz CPIURES. Meu nome é Matheus. Eu estou aprovado para o cargo de delegado de polícia aqui de São Paulo e também do estado de Roraima. Eu fui aluno CPIURES. Meu nome é André de França Oliveira, falo aqui da cidade de Pacifica, no interior do Rio Grande do Norte. Fui aprovado para o cargo de delegado de polícia do estado de São Paulo e fui aluno do CPIURES. Meu nome é Natália Domingos, eu fui aprovada para o cargo de delegado de polícia da Bahia. E estou passando aqui para dizer que o CPIURES foi de extrema importância para essa aprovação, principalmente. A prova para delegado de polícia do estado de São Paulo mudou e agora quem quer ser aprovado precisa mandar bem na prova objetiva, com questões de múltipla escolha, e também na prova escrita, que desde o último concurso acontecem no mesmo dia. E como eu sempre costumo dizer para os meus alunos, para ir bem na prova escrita não basta você saber a matéria, você tem que saber passar essa matéria por escrito na resposta da questão. E mais, você tem que saber passar, escrever essa resposta de uma forma que agrade o seu examinador. O meu nome é Felipe Dallavecchia, eu sou delegado de polícia no estado de São Paulo, professor e coach no CPIURES, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como deve ser a resposta escrita ideal para você ter um desempenho extraordinário na sua prova escrita. E para isso, nós partimos de uma primeira regra essencial, que é a seguinte: a resposta escrita é uma mini dissertação sobre o tema cobrado na questão. A resposta escrita é uma mini dissertação sobre o tema cobrado na questão. Mas espera aí, eu li o edital e eu vi que não vai cair nesse ano agora uma dissertação. Serão questões, para eu responder, questões escritas, mas não uma dissertação. Mas é isso mesmo que nós lemos aqui. Cada uma das questões, cada uma das respostas a essas questões deve ser uma mini dissertação sobre o tema que o seu examinador propôs ali, o tema de fundo da questão. Por isso, é necessário que a sua resposta tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, como se fosse mesmo uma dissertação. Então vamos ver aqui o que deve constar em cada uma dessas partes da sua resposta. Em relação à introdução, nas primeiras linhas da sua resposta, você vai demonstrar ao examinador que sabe onde o tema da questão se situa no direito. Aqui, você deve fazer uma abordagem ampla do tema. Então, por exemplo, se a questão trata de remédios constitucionais, você vai começar falando a respeito de direitos e garantias fundamentais, explicando, por exemplo, quais são as distinções entre direitos e garantias fundamentais, tudo brevemente, para não fugir do tema, mas você pode introduzir dessa forma. E aí você fala que dentre as garantias fundamentais existem aquelas que são chamadas de remédios constitucionais, que têm característica, que têm natureza processual e que servem, portanto, para fazer valer os direitos fundamentais em juízo. Pronto! Você introduziu o tema de uma forma excelente. Você mostrou para o seu examinador que você sabe do que ele está falando. Se a questão versa, por exemplo, sobre prisões cautelares, você vai falar para o seu examinador sobre medidas cautelares. Você pode trazer os pressupostos das medidas cautelares em geral. Pode falar que dentre as medidas cautelares existem aquelas de natureza pessoal e depois você vai tratar especificamente daquela prisão cautelar sobre a qual o seu examinador está perguntando, ok? Nessa parte, você pode citar direitos fundamentais na Constituição Federal, pode citar direitos humanos em tratados internacionais, pode falar sobre o direito como um todo, pode apresentar a relevância para o direito da questão proposta pelo examinador e, ao final da introdução, você deve necessariamente fazer um link
para a parte do desenvolvimento. Vale lembrar que, sendo a sua resposta uma mini dissertação, é preciso haver coerência entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Um texto mesmo, naquele sentido de tecido. A introdução deve estar costurada com o desenvolvimento, que deve estar costurado com a conclusão, porque a coerência do texto, a clareza como você expõe a resposta, certamente serão levadas em consideração pelo seu examinador. A etapa seguinte é a etapa do desenvolvimento. Nessa parte, você vai tratar do tema cobrado pelo examinador de forma fundamentada. Você vai apresentar aqui as diferentes correntes doutrinárias e os diversos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, de modo a apontar aqueles que são adotados pelo nosso direito. Aqui você pode citar doutrinadores brasileiros ou doutrinadores estrangeiros que tenham relevância no tratamento do tema da questão e, sempre que possível, indique o dispositivo de lei que fundamenta a resposta. Vale lembrar aqui que o seu edital diz que você não terá acesso a nenhum material de consulta durante a sua prova escrita. Então você não terá como procurar o artigo de lei que fala aquilo que você quer colocar na resposta. Então toma cuidado e somente cite o artigo aqui se você tiver absoluta certeza, se você tiver esse artigo decorado na sua cabeça, porque é melhor omitir o artigo e falar, por exemplo, que aquela disposição está simplesmente no Código Penal ou na Constituição Federal, sem citar o artigo, que citar o artigo e errar o artigo. Então, fica ligado e ligada nisso aqui também. E o principal aqui do desenvolvimento é a resposta da questão. A resposta da questão deve ter sido devidamente demonstrada ao final dessa fase da resposta. O examinador deve conseguir extrair a resposta certa do seu desenvolvimento da questão. A resposta deve estar aqui no desenvolvimento. Então, para que serve a conclusão? Olha lá. A conclusão, que é a última parte da resposta, serve para indicar de maneira breve e precisa a resposta à pergunta formulada pelo examinador. Para tanto, você deve se valer dos mesmos termos utilizados pelo examinador para formular a questão, a fim de não deixar dúvidas de que respondeu o que ele queria. Então, você introduz o tema. Durante o desenvolvimento, você responde o que ele está pedindo para você, citando todas as correntes doutrinárias que não são aceitas pelo nosso direito, aquela que prevalece, diferentes entendimentos jurisprudenciais, uma súmula que exista sobre o tema, tudo isso para fundamentar a sua resposta, que já deve constar do desenvolvimento. E na conclusão, você dará o arremate final, você vai colocar ali a cereja em cima do bolo, dizendo ao seu examinador, usando as mesmas palavras que ele usou para construir a questão, você vai falar: examinador, então é isso. Se ele pergunta para você qual é o remédio constitucional, você vai falar: portanto, o remédio constitucional blá blá blá, aplicável no caso concreto, por exemplo, que ele colocou na questão, é o remédio constitucional tal. Se ele pergunta qual que é a medida cautelar cabível, você vai falar: diante do exposto, a medida cautelar cabível é tal. E aí você mata a questão sem deixar dúvidas ao seu examinador de que você efetivamente sabe a resposta, de que você efetivamente respondeu a ele aquilo que ele gostaria de ler ali na sua resposta. Então, para deixar isso tudo ainda mais claro para você, eu fiz esse esquema aqui. A sua resposta deve ter este formato de pirâmide invertida. Aqui uma introdução curta e muito abrangente. Aqui o desenvolvimento, que é a maior parte da sua resposta, que deve responder efetivamente aquilo que o seu examinador está perguntando. E aqui uma conclusão bastante
pontual, somente para mostrar ao examinador, se valendo de preferência dos mesmos termos que ele utilizou, para dizer a ele: olha, examinador, eu sei a resposta e ela está aqui. Então eu trago aqui um exemplo e para você ver como cada uma dessas partes da resposta pode ser construída. Então aqui a nossa questão de prova seria a seguinte: explique a distinção entre atos preparatórios e atos executivos à luz do direito penal brasileiro. Opa, o que me vem à mente quando eu me deparo com uma questão dessa? Ele está me perguntando a diferença entre atos preparatórios e atos executivos, ou atos executórios. E ele me pergunta isso à luz do direito brasileiro. Eu estou falando aqui, primeiro, para eu começar a pensar em alguma coisa para a introdução. Do que eu estou falando aqui? Direito penal, parte geral. Estou falando de iter criminis. Então eu posso considerar ali alguma coisa a respeito de iter criminis. Posso tentar pensar na relevância dessa questão para o direito. Eu ali na prática, como delegado de polícia, por que me é importante conhecer a distinção entre atos meramente preparatórios e atos executórios? Poxa, tem a ver com a tentativa, tem a ver com o fato de que os atos meramente preparatórios, em regra, não são puníveis, salvo quando previstos como tipos penais autônomos. Isso tudo já vem aparecendo na minha cabeça. Em relação ao desenvolvimento, então a introdução ela tem que finalizar fazendo um link para o desenvolvimento. No desenvolvimento eu vou abordar a questão de frente, eu vou encarar de frente isso que o examinador está me pedindo. Então eu vou apresentar a ele quais são as teorias que distinguem os atos preparatórios dos atos executórios e vou, ao final, apontar aquela que é adotada pelo direito brasileiro. E na conclusão, o que eu preciso fazer? Me valer das palavras dele, ou seja, examinador, é claro que você não vai escrever examinador na questão, né? Mas olha só, portanto, diante de todo o exposto, ante o exposto, dito isso, percebe-se que a distinção entre atos meramente preparatórios e atos executórios para o direito pátrio é, aí você responde colocando ali a cereja no bolo. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo que eu trouxe aqui? Vamos lá. Então, olha só, na introdução, eu comecei da seguinte forma: a doutrina e a jurisprudência pátrias consagram a expressão em latim iter criminis, traduzida como o caminho do crime, para se referir ao conjunto das sucessivas fases que compreendem desde o nascimento da ideia criminosa no agente até o exaurimento do crime. Então aqui eu conceituei brevemente o que é iter criminis. Aqui eu falo das fases do iter criminis. As referidas fases são cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Estou preparando o terreno para entrar aqui, ó. Ele quer que eu fale a respeito da distinção entre essas duas fases. E aqui então estou preparando o terreno. As fases da cogitação e, em regra, da preparação são impuníveis, salvo quando a prática de atos preparatórios para o crime seja prevista como tipo penal autônomo, como, por exemplo, o crime de petrechos para falsificação de moeda, previsto no artigo 291 do Código Penal. Aqui estou falando para o examinador que eu entendo a relevância da questão que ele me propôs. E mais um detalhezinho aqui, que pode parecer bobagem, mas que pode tirar pontos preciosos. Não abrevie o nome de códigos, se você ainda não tiver usado este nome completo na sua resposta. Então eu vou falar a respeito do artigo 291 do Código Penal, eu posso escrever artigo 291 do Código Penal, tracinho CP, porque aí a próxima vez que eu for falar a respeito de Código Penal, eu já mostrei para o meu examinador. Olha, examinador, quando eu estiver falando CP, eu estou me referindo ao Código Penal. Senão, o examinador ele não vai saber que você sabe que é Código Penal. Por exemplo, STF, STJ, fala o nome inteiro do tribunal. Escreve o nome inteiro do tribunal, melhor dizendo. Porque se você coloca aí STF,
O examinador não vai saber se você está chamando o STF de Superior Tribunal Federal ou de Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça. Então primeiro mostra, olha, Superior Tribunal de Justiça, tracinho, STJ. Da próxima vez que eu falar STJ, examinador, você já vai saber que eu sei do que eu estou falando, tá bom? Detalhezinhos, pessoal, detalhezinhos que valem ali alguns milésimos de nota, alguns centésimos, melhor dizendo, né? E aí, esses centésimos podem fazer a diferença entre você ir para a fase oral ou ficar na fase escrita, tá bom? Vocês vão ver que no concurso de vocês, muita gente vai ficar por alguns pontinhos, alguns míseros pontinhos da fase oral. Isso acontece em todo o concurso, infelizmente. E aí você vai ver, são errinhos bestas como esses que fazem faltar alguns centésimos para você avançar no concurso, tá bom? Então você não vai cometer esse erro. Continuando, a partir do início da fase executória, a conduta criminosa passa a ser punível, ainda que na forma tentada. Opa, acabei de falar para o examinador que eu sei que eu preciso saber quando é que se inicia a fase executória, porque só há que se falar em tentativa a partir do momento da execução do crime. Notadamente por isso, a doutrina se esforça para distinguir os atos meramente preparatórios daqueles executórios. O que é isso aqui? É o link que eu falei que eu preciso ter ao final da minha introdução para que eu possa tratar do tema de frente, para que eu possa vir aqui no desenvolvimento e começar a distinguir os atos preparatórios dos atos executórios. Então eu falo, existem 4 principais teorias que procuram especificar o momento em que, superada a fase preparatória, inicia-se a execução do crime. 1. Teoria material ou da hostilidade ao bem jurídico. Diz que se consideram atos executórios aqueles que expõem o bem jurídico à situação concreta de perigo. 2. Teoria objetivo formal. E aí eu explico o que é a teoria objetivo formal. 3. Teoria objetivo material. E aqui eu explico em que consiste a teoria objetivo material. E 4. Teoria objetivo individual. E novamente explico em que consiste essa teoria. Como a teoria objetivo individual é aquela adotada pela nossa jurisprudência, eu desenvolvo ela um pouco mais. Por consequência, ainda segundo a teoria objetivo individual, seriam meramente preparatórios, blá, blá, blá. Percebam que aqui eu falo o que são atos preparatórios e, consequentemente, digo também o que são atos executórios aqui em cima. E ao final, eu digo, atualmente, a maioria da doutrina e a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adotam a última das teorias apresentadas, tratando-se, pois, daquela em vigor no direito brasileiro odierno. Já respondi a questão. Eu já falei para o examinador aqui qual é a teoria que é adotada. E explicando a teoria, eu já falei para ele qual é a distinção entre atos meramente preparatórios e atos executórios para o direito brasileiro. O que me resta fazer aqui na conclusão é deixar isso absolutamente claro. Olha só, desse modo, conclui-se que a distinção entre atos preparatórios e atos executórios para o direito brasileiro é aquela apontada pela teoria objetivo individual acima descrita. Ficou claro? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, também coloca aí nos comentários. Me dá um feedback para eu poder produzir mais vídeos assim. Se esse conteúdo é interessante para você, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!